Olá, sejam muito bem-vindas à nossa maratona de lives estilo 1919. Para quem está assistindo essa live gravada, hoje eu vou falar sobre os melhores tipos de decotes e sutiãs para quem tem busto pequeno, tá joia? Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Oi, Fê! Tudo jóia? Sejam muito bem-vindas à nossa maratona de lives estilo 1919, toda segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas e 19 minutos, trazendo um tema diferente para vocês sobre moda, estilo, imagem. Para quem não me conhece, eu sou a Val Túlio e eu ajudo mulheres a multiplicarem o seu guarda-roupa sem gastar mais nenhum real comprando peças novas, e sim trabalhando com as peças mesmo que vocês já têm dentro do guarda-roupa de vocês. E hoje, devido a muitos pedidos, eu vou trazer um tema, né, que foi pedido para mim, para alguns truques de como usar, o que favorece mais mulheres com pouco busto, né, como que talvez os melhores tipos de sutiã, de blusas que ajudam a valorizar mais essa região, tá? Então eu separei alguns looks aqui, alguns tipos de sutiã, algumas explicações aqui para tentar de uma forma didática trazer algumas dicas aqui para vocês. Tá joia? E lembrando aqui, gente, para vocês, pedir ajudinha aqui para vocês, se vocês clicarem nesse coraçãozinho que tá aqui do lado, quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, mais o Instagram distribui o nosso conteúdo e comunica para as outras pessoas que a gente tá ao vivo. Então, mais pessoas podem participar do nosso conteúdo, da nossa live, às vezes outras pessoas têm o mesmo tipo de dúvida e pode agregar algum valor, alguma ideia, alguma sugestão aqui para nossa live também. Outras pessoas podem participar, tá joia? Tá travando? Deixa eu tentar mudar aqui, peraí, a internet, um segundinho. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho aqui da internet. Vamos lá, já eu vou passar aqui os lookzinhos pra gente falar sobre o nosso tema de hoje para seios pequenos, qual a melhor opção. E eu vou passando os looks aqui, vou falando para vocês o que eu separei, e aí vocês podem colocar as perguntinhas aí para mim, e aí eu vou passando aqui depois para tentar responder vocês, tá joia? E mais uma dica aqui, para quem tá aqui, vocês devem reparar que aqui embaixo, do ladinho da nossa barra de comentários, tem um desenhozinho que parece um aviãozinho, parece uma setinha. Esse aviãozinho, eu queria sugerir para vocês, quando vocês clicam nesse aviãozinho, se vocês clicarem, vai aparecer uma série de amigos de vocês do Instagram. E essas pessoas que estão com as bolinhas, tem algumas pessoas que vão aparecer com as bolinhas verdes. Escolha 5 amigas para vocês enviarem esse tipo de conteúdo para elas, que de repente pode ser que elas se interessem. Então vocês podem ajudar elas nesse momento com dicas, falando de repente alguma sugestão daqui do que a gente vai passar. Às vezes pode ser a dúvida de outras pessoas. Então vocês podem colocar nesse aviãozinho e aí volta aqui, escreve hashtag compartilhei, tá bom? Vou ficar muito feliz de ter sempre pessoas novas aqui. Olha lá, Cíntia, obrigada, hashtag compartilhei. Sempre tem pessoas novas aqui, então sejam muito bem-vindas à nossa maratona de lives estilo 1919 com esse tema de hoje, tá? E lembrando vocês, para quem me mandou inbox, a aula 2 da nossa Semana do Estilo, que é a semana que a gente tá com as aulas 100% online, 100% gratuitas. Hoje, a aula 2 foi ao ar às 9 horas da manhã de hoje, tá? Mas vocês ainda conseguem assistir. Ela foi liberada às 9 horas da manhã por e-mail, então olhem no e-mail de vocês, spam, lixo eletrônico, tudo isso, atualiza a página do blog das aulas, tudo isso, e vocês conseguem assistir a aula, tá? Então já respondi um monte de comentários hoje, fico super feliz com o feedback de vocês, que vocês estão curtindo bastante as aulas, então respondi todo mundo que estava lá na plataforma também, tá? E aí vocês conseguem assistir a aula, não precisa assistir só às 9 horas da manhã, às 9 ela foi liberada, tá?
mas vocês conseguem ainda assistir essa aula 2, tá? Quem não assistiu a aula 1 e tá entrando agora na aula 2 da Semana do Estilo, recomendo fortemente que volte e assista a aula 1 antes da aula 2, porque vocês vão conseguir aproveitar mais o conteúdo que eu preparei para vocês, tá joia? Obrigada, pessoal, hashtag compartilhei, todo mundo aqui, que legal! Obrigada, gente. Ó, excelente o conteúdo da aula, amei. Obrigada, Ana Paula. Cíntia. Obrigada, gente. Vou falar sobre decotes, vou falar tudo isso. Oi, Heloísa. Outra Valéria aqui, hashtag compartilhei. Muito obrigada, pessoal. Bora lá, então, para o nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui dos modelos, tá? Primeiro dos modelos aqui de sutiã, o que mais favorece as mulheres com busto menor, tá? O sutiã Tomara que Caia é um dos modelos, sim, que favorecem as mulheres com busto pequeno, tá? E a gente tem a opção também dele, naturalmente, com um bojo maior, que vai trazer um volume maior também, tá? Então, a gente tem até várias... vocês podem perceber aqui entre as duas imagens que a gente tem o sutiã Tomara que Caia de um jeito mais retinho, sem um decote tipo princesa coração, como o branco, né? Que ele traz esse decote mais acentuado. E tem esse outro nude que ele é quase como uma faixinha, que ele é mais retinho. E percebe aí no desenho, no detalhe, que ela pode tanto colocar o bojo como tirar. Então, talvez para determinadas roupas seja mais interessante colocar o bojo e talvez para outras não tanto, né? E também pela questão do conforto. Pode ser que alguma roupa exija mais, um sutiã mais firme, né? Que eleve mais o busto e outra que não precise tanto. Então, é bacana porque tem essa versatilidade na peça. Você pode usar com bojo ou sem bojo, claro, determinados tipos de sutiã, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui é que o Tomara que Caia é uma boa opção, né? Para as mulheres com pouco busto, e isso é maravilhoso, né? Porque você consegue sustentar e fica muito bonito. Vamos lá. Uma outra opção é o sutiã frente única, aonde também nesses dois modelos, os dois são frente única, porém ele tá mais no detalhe no formato de meia taça e o outro ele tá num formato mais triangular, aonde ele sobe direto as alças. Isso dá uma sustentação pro busto, embora pequeno, parece que não precisa de sustentação. Precisa de sustentação, porque a gente também tem inúmeras situações. Às vezes a gente pode ter o busto mais pequeno, o busto menor, né? Embora ele seja menor, só que às vezes tem uma situação também de ser mais flácido, né? Então, assim, às vezes, principalmente a gente mulher, depois que amamenta, depois que tem filho, enfim, uma série de coisas que aqui é o nosso assunto e a gente sabe cada uma o que a gente quer buscar mais. Então, tem N situações. Às vezes a gente pode ter aquela falsa ilusão, não, porque eu tenho o seio menor, porque eu tenho o seio pequeno, então às vezes a gente não precisa lidar com essa ideia do busto mais caído, do busto mais flácido. Não, então a gente tem todos os aspectos, cada uma dentro da sua, dentro do seu tipo de corpo e tudo mais, tá bom? Aqui uma outra situação, um outro tipo de sutiã que é lindo, né, que é o balconê. Às vezes a gente não se apega tanto aos nomes, mas esse seria o nome correto dessa peça, que é o balconê, que é justamente esse sutiã que ele tem a taça mais abertinha, né? Ou seja, como tá falando aí que eu gostei de printar para poder mostrar exatamente para vocês de uma forma mais didática. Ele deixa a maior parte do seio à mostra, né? Ou seja, bem a parte mais, vamos dizer assim, mais cheinha do nosso busto à mostra mesmo, né? Então, alguns têm enchimento, que vão deixar, inclusive, o decote mais
dar um up, né? Enfim, deixar ele mais redondinho, mais com aquele formatinho de coração, e outros mais quadrados, mais retinhos. Então ele dá essa sustentação. Essa é uma peça que tanto ela pode ter bojo como não também, mas ela tem em geral essa sustentação, essa firmeza que faz ele levantar. Esse que é o push-up, que a gente chama, que é o famoso sutiã que a gente adora quando, né, geralmente coloca um decote, é aquele que dá aquela junção, né? Então você prende ele aqui na frente. Então quando a gente tem pouco busto, isso é bacana porque a gente, ao invés de prender ele aqui nas costas, a gente prende ele aqui na frente, então é um ótimo aliado. Ele junta o busto, e no que ele junta, ele causa esse volume, dá a impressão de ser maior, né? Porque ele justamente, ele junta e levanta. Então por isso que chama push-up, né? Então coloca tudo ali em cima. Então determinados, claro, são algumas opções que vão muito bem para pessoas que têm busto menor, tá? Mas cada uma, claro, assim como tudo, dentro, alinhando cada uma com o seu estilo, né? Com o seu biotipo de corpo, se gosta mais de decote, se não gosta tanto, se quer enfatizar, se não quer, e de acordo com cada roupa, com cada tipo de decote, com cada tipo de tecido, né? Então são várias coisas que são levadas em consideração. Mas aqui eu quis trazer uma ideia mais geral do que é possível, sim, né? Ficar bonito o nosso colo, essa parte quando a gente usa uma roupa, quer usar uma roupa um pouquinho mais decotada, valorizar essa região sem se tornar nada vulgar, tá? Tô falando sempre de uma forma clássica, de uma forma elegante, nada exagerado, tá bom? Então a gente consegue trabalhar isso dessa forma. Um outro modelo que é muito bonito também, que inclusive a gente começou a ver sendo mais usado até de uns tempos pra cá, que a gente chama de sutiã lenço, que são esses sutiãs que eles são bem rendados, então ele tem a parte de baixo do busto um pouco mais larga, formando uma faixa, então isso também dá uma sustentação com essa alça mais larga, subindo aqui lenço, porque ele tem essa aparência ele mais transparente, com renda, e ele sobe bem delicadamente as duas alças. Então forma um colo bonito. Claro, aqui você, por exemplo, com uma blusa de um decote em V, fica muito bem. Então, como a alça ela é mais larga e ela sobe por inteiro, então também tem que tomar cuidado com a alça da roupa que você vai usar para não ficar aparecendo. A não ser que a ideia seja essa em determinados estilos, ocasiões e etc, né? Tem quem gosta de deixar um pouquinho mais aparecendo, e essas alças, se for para aparecer, né, ele entra quase como um top. Então fica bonito de aparecer, né? Às vezes num jogo de brincadeira, dependendo, claro, tá? Sempre dependendo do estilo de cada uma. Isso tudo muito reservado para cada personalidade, tá? Mas é um sutiã que ele é muito bonito. Muitas vezes é usado assim até de forma para aparecer a própria alça, que ele até, quando você não percebe que é um sutiã, quando você vê a alça, poderia ser inclusive, como ele é mais largo, poderia ser até a alça de um top, né? Então fica delicado, não fica nada vulgar. É diferente de você colocar um sutiã de uma forma errada e aparecer ele por baixo de uma peça que não tem nada a ver, né? Quando você vê nitidamente que é um erro, que não foi proposital por estilo, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, passando aqui as fotinhos aqui para mostrar para vocês. Espera só um minutinho. Passar aqui as outras fotos que eu separei para vocês, explicando um pouquinho mais de alguns modelinhos de sutiã. Depois eu vou falar de algumas blusas. Vamos lá. Aqui o modelo do sutiã triângulo, que a gente fala, que também tem algumas variações, mas, por exemplo, esse, olha que delicado. Ele tem duas alças super fininhas, né? Quase que um cordãozinho, assim, né? Ela é redondinha, não é aquela alça de sutiã tradicional, né? Com
com aquele fechinho, né? Então ela faz o desenho como se fosse a alça de um top, mesma situação. Então assim, se aparece de uma forma delicada, né? Não fica aquela coisa totalmente, parece que assim, foi por acaso, né? Que foi um erro grosseiro, vamos dizer assim, né? Então é de uma forma delicada. Esse modelo triângulo, esses mesmos modelos que eu tô passando para vocês, isso vale também para biquíni, tá? Biquíni, decotes de maiô. Então, tudo isso vocês conseguem aproveitar dessa mesma ideia, tendo o busto menor, o busto pequeno. Então, são decotes tanto usados para sutiã como para biquínis ou maiôs. Então, que tenham esse formato, tá? Que sejam assim, por exemplo, o triângulo, mesma coisa, o maiô, o biquíni, tomara que caia, ou que seja meia taça, ou seja, esse push-up. Então, assim, tudo isso a gente também consegue aproveitar essas informações para esse tipo de moda praia, maiô, biquíni, tá? Então, isso daí vocês podem levar da lingerie pro verão, tá bom? Aqui de novo permanecendo com o sutiã triângulo para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Percebe como ele é bem delicado? Ele é um sutiã. Às vezes ele pode ter bojo, mas geralmente ele não tem. E ele não tem arinho, tá? Mas o formato dele, por ser triangular, ele dá uma sustentação e um conforto muito bom, deixando o busto firme, dando uma levantadinha também. Então, tudo fica ali no lugar, né? Então, ele também é uma ótima opção, tá? Aqui, como uma lingerie toda. Então, olha como ele fica bonito. Percebe como ele acompanha o busto todo? Então, assim, pensa que nesse mesmo formato, poderia ser um biquíni, tá? Então, funciona da mesma forma, né? Ele, vamos dizer assim, ele abraça o busto, né? Ele abraça, o triângulo fica perfeitinho em cima do busto. E olha como fica bonito, como valoriza o colo, o decote. Imagina que ela tivesse com uma blusa acompanhando o decote do sutiã. Como fica bonito. Fica muito bonito o colo, né? Aqui a mesma situação, que aqui ficou um pouquinho estourada a imagem, mas é o mesmo sutiã triângulo com as costas estilo nadador, tá? Então a gente também tem essas brincadeiras que dá pra se fazer, inclusive quando você tem algum detalhe nas costas que você quer deixar aparecendo, ou um top, alguma coisa assim. Então hoje em dia a gente consegue ter variações de lingerie, de decotes, de sutiãs bonitos, né, diferentes, quase como um top, um detalhe mais, de uma peça mais sofisticada, que apareça de alguma forma bacana na roupa, né, como eu tava falando. Então, às vezes você usar uma peça mais colorida por baixo de uma outra mais neutra, mas que você sabe que vai aparecer um resquício, alguma coisa, então é importante levar em consideração. Aqui no mesmo modelo, tá? Da meia taça, mas também com as costas nadador, tá? Então, olha que bonito que fica. Até a meia taça, ela tá lisa, mas o detalhe das costas nadador tá em renda. Então, se você até só olha a peça por trás, que você vê as costas rendada, parece até um top, né? Então, assim, vira parte do look, né? Então, assim, dependendo da roupa, se vai aparecer alguma nuance, alguma coisa assim, tá lindo, né? Claro, na medida certa, se é para aparecer, se não é, de acordo com o estilo de cada uma, enfim, voltando a falar do assunto, tá? Então, senão daqui a pouco vão falar, nossa, a Val fala que apareceu o sutiã vermelho, é lindo, é chique. Não, calma aí, tá? Então, nas devidas proporções aqui do assunto, tá joia? Agora, ai, gente, desculpa, eu esqueci de colocar... Eu esqueci de fixar o comentário. Perdão. Tô vendo que tem gente que tá perguntando aqui. Peraí, desculpa, gente. Eu acabei entrando no conteúdo e esqueci de fixar o comentário. Desculpa. Ó,
Então aqui, uma dica que eu gosto também de falar, eu não sei se todo mundo conhece, mas por exemplo a Lingerie, né? Então que é uma loja de lingerie muito conhecida, pode ser ainda que tenha pessoas que não conheçam, mas eu quis trazer inclusive esse post que é do site que eles, inclusive eles ajudam as pessoas na hora que vão fazer compras online. Então, quando você não pode estar na loja presencialmente para provar uma peça, como que você consegue saber de fato a sua melhor numeração e a melhor numeração de taça e tudo isso, todas essas medidas. Então eu achei muito legal para trazer para vocês esse conteúdo deles que talvez muitas não conhecessem, né? Talvez até conheçam a loja, mas não sabem que tem esse tipo de detalhe da loja quando você vai comprar, que te dá essas orientações para você, vamos dizer assim, correr o menor risco possível de erro, né? Então aqui eles até explicam quando você vai escolher a peça, o seu tamanho certinho. Então com uma fita métrica, você passa sempre aqui logo abaixo do busto, tá? Abaixo do tórax, tá? E aí você tem essa primeira medição. A segunda é quando você mede a taça, né? O tamanho dos seios, exatamente. Passa a fita pelas costas e sobre o seio na parte mais altinha do busto, tá? Mesmo que você tenha seios pequenos, vai ter a parte, sim, mais altinha do busto, tá? Então, é o segundo passo, vamos dizer assim, para você tirar as medidas, tá joia? Os sutiãs, por exemplo, com bojo, você pode ter o bojo, pode não ter, pode ter o arinho de sustentação, pode não ter também, né? Tem pessoas que gostam, que preferem, tem pessoas que não. Então tem várias formas aí para conseguir dar essa sustentação no busto. E aqui, falando exatamente dessa peça, como eu passei para vocês anteriormente, dessa push-up, que é um volume que ele dá justamente criando um decote mais sexy, mais sensual, porque ele justamente, o push-up, né? Ele aperta, vamos dizer assim, ele segura os seios, junta eles, né? Dando esse volume e levantando, tá? De novo, o Tomara que Caia, que é praticamente uma peça unânime entre os diversos tipos de busto para todo tipo de mulher. Novamente aqui, só para exemplificar, como eu passei já, o sutiã triângulo para poucos seios, que ele oferece essa leve sustentação e conforto, como eu disse, ele abraça, né, o busto, ele abraça o seio. E o sutiã balconê, como eu falei, sobre a da meia taça, para um decote baixo, sensual, delicado, né? Então, e que você consegue dar esse volume como se fosse para usar um decote coração, por exemplo. Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre algumas peças de roupa que vocês podem valorizar aqui a parte também do busto pequeno. Então, o que que acontece? Decotes profundos. Profundos, gente, porém não vulgar, tá? Não confundam isso. Porque aqui a gente tem um decote profundo, ou seja, vai formar um decote V, um decote em V, mas ele é mais fundo. Porém, para quem tem busto pequeno, vai valorizar, vai ficar lindo, não vai aparecer nada, não vai ficar vulgar, não vai ficar... Percebe? Existe uma diferença entre o sensual e o sexy vulgar, tá? Aqui é um ponto que você valoriza o decote, você valoriza o busto e fica lindo. Então, é um decote, sim, que favorece quem tem busto pequeno, tá bom? Aqui numa outra situação também, tá? Só que no preto, então a mesma coisa, com um decote profundo. Percebe como ele fica bonito, como ele fica delicado, ele fica feminino, ele fica sensual, mas nada vulgar. Uma outra situação, quando você traz volume para essa região.
Então eu recebo muito, Val, eu não tenho busto, queria parecer que tenho mais busto também. Todas essas informações que eu passei para vocês é o mais indicado para quem tem busto pequeno. Falando aqui agora de looks e roupas, tudo que for numa cor mais clara e trouxer uma informação, como nesse caso, babados por cima dessa região do busto, vai naturalmente trazer uma impressão, um visual, né, visualmente, que tem um volume maior, tá? Então, naturalmente, pelo tecido, pela cor, pela textura, então tudo isso aparenta ter um volume maior, certo? Assim como nesse exemplo, o decote transpassado em V, porém com esse babado do tecido formando esse movimento aqui, fazendo esse movimento como se fossem pregas exatamente em cima do busto. Então, a mesma coisa, traz esse volume para essa região. Aqui num outro modelo diferente de vestido, trazendo também, percebe? Esse babado por cima, praticamente a gente só enxerga um volume visualmente pela roupa e a gente nem sabe o que, né? Não consegue nem imaginar exatamente o que tem por baixo. Se é pequeno, se é médio, se é grande o busto. O fato é que sim, ele dá um volume nessa região. Então ele dá esse volume, ou seja, ele esconde, mas ao mesmo tempo ele dá esse volume que a gente quer na região do busto para parecer maior. Assim como aquele outro que eu passei mais alaranjado, só que esse ele traz um volume maior num decote em V mais profundo, com esse babado em cima do decote. O outro era, olha só, o outro ele é transpassado, né, com esse volume. E esse é em V mesmo, com o volume dos babados na altura do busto. Percebe como causa essa impressão de estar exatamente fazendo, às vezes, de um volume maior nessa região do busto? Outra situação, o decote ombro a ombro, que muita gente, às vezes, quando tem principalmente o babado que a gente chama de ciganinha, mas aqui, por que eu quis mostrar essa peça pra vocês? Porque ele tem o decote ombro a ombro, por ele ter esse elástico, ele deixa a blusa um pouco mais fofa, justamente nessa região do busto. E a estampa vai trazer sempre mais volume na região que ela tiver, tá? Então, quanto mais estampado, mais vai dar a impressão de volume. Então, nesse caso, além de ter o fofo, vamos dizer assim, da blusa, por conta do elástico, do decote com elástico, dá também a impressão, são duas situações, dá também a impressão por conta da estampa. Aqui numa outra situação também, como se fosse num decote ciganinha, que a gente chama. Então, mesma coisa, traz esse elástico de ombro a ombro com essa pala, né? Exatamente em cima da região do busto, trazendo assim mais informação e mais volume para essa região que é onde a gente quer dar, onde a gente quer focar esse volume. E aqui um outro tipo de decote, mas mais um tipo de situação, né? Fazendo essas vezes daqui de cima, pega somente aqui a tirinha, mas é o ponto dele mais alto daqui no meio, que sai o babado para o restante do busto, formando quase que uma modelagem em triângulo, né? Abrindo aqui os babados por cima do busto. Tudo isso vai causar a sensação de um busto maior com mais volume. Vamos lá, deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui, vocês um pouquinho aqui das dúvidas. Ó, tem gente me pedindo para fazer live depois de seios grandes. Vamos fazer sim. Deixa eu até anotar, que eu adoro quando vocês me trazem as referências, as ideias. E aí eu vou anotando aqui para fazer as lives para vocês. Vou até anotar aqui, então. Live falando depois de seios grandes.
Anotado, vou fazer pra vocês. Leidiane, oi! Manda oi pra mim. Oi, Leidiane! Obrigada pela participação de sempre, gente. Eu não consigo às vezes falar o nome de todo mundo, mas eu sei quem tá aqui. Eu vejo muito da carinha de vocês, adoro. Obrigada, gente. Pra seios grandes vou fazer, tá, Vera? Já anotei. Vamos lá, hashtag compartilhei. Gente, obrigada a todo mundo, tô vendo aqui. Obrigada. Queria saber sobre blusas para seios pequenos, porque decote em V sempre cai muito, aparece o sutiã. Exatamente, eu até mostrei aqui. O que acontece? O decote em V ele pode ser, mas sendo o decote profundo, aquele que vem mais daqui de baixo, ele sobe aqui pra cima. Ele não vai escorregar, né? Então é diferente. Se você tá com uma blusa mais mole e você tem pouco seio, a tendência é ele escorregar. Agora, se for... Aí, aqui, ó. Voltando aqui nele. Ó lá, aqui em cima, tá vendo? Agora, se ele for esse decote profundo, mas que ele vem de baixo da cintura e ele sobe, que aliás isso também fica lindo em maiô, tem muitas peças de maiô com essa modelagem, né? Até você pode usar transpassado ou puxado direto aqui pra cima, fica lindo. Valoriza muito, tá? E ele não vai escorregar, porque na verdade ele tá preso aqui atrás. Tá joia? Super funciona. Excelente conteúdo da aula, amei. Obrigada! Obrigada, gente. Tô muito feliz com o feedback de vocês da Semana de Estilo, tá? A live vai ficar salva, vai depois no IGTV, depois ela sobe pro Facebook e pro YouTube. Aliás, quem não sabe, eu tenho canal também no Facebook, no YouTube e no Telegram, tá? E aqui no Instagram também tem ali no IGTV muitos vídeos. Também no YouTube tem mais de 100 vídeos também pra vocês. Tá joia? Conceição! Bom te ver aqui. Geralmente o sutiã para quem tem mais de 60. Sobra nas laterais. Qual mais recomendado? Aí você tem que ver justamente essa medida das costas, tá? E o que acontece? Isso até eu vou falar depois na live de seios grandes. Isso daí não é por conta da idade, isso daí é uma questão de medida, como acho que até eu já respondi um pouquinho quando eu passei esse detalhe de como fazer a medição certa do sutiã, que é onde a gente mede a parte do tórax, as costas, a parte da taça. Então é algo de medida, né? É uma questão que precisa ser ajustada à medida, tá? Não tem nada de errado, não tem nada por conta da idade, tá? Com relação a isso. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Embaixo de blusa transparente de renda, uso qual sutiã? Gislaine, às vezes embaixo, por exemplo, como é que eu poderia te ajudar mais nesse sentido? Eu não falaria para você, por exemplo, usar um sutiã, exatamente um sutiã, por baixo de uma blusa transparente de renda. Como ela já tem a renda como informação, o ideal seria você usar uma peça lisa por baixo, para não brigar com esse detalhe bonito da blusa, tá? Então vamos lá. Ela é transparente e ela tem renda. Opções para você usar embaixo dessa blusa. Top, até como eu sugeri aqui, como eu mostrei alguns, na verdade eu mostrei o sutiã, mas hoje em dia a gente tem essas opções nessas mesmas modelagens como top. O top mesmo é liso, sem interferência, sem renda, justamente para não brigar com a renda da sua blusa. Então você usa a parte de baixo lisa. Se você não quiser um top liso desse jeito, você pode usar inclusive aquelas blusinhas bem fininhas, de alcinha bem rente, bem justinha mesmo, quase como se fosse uma segunda pele. Se a sua... Você não falou a cor da blusa, mas vamos pensar, se ela fosse uma blusa transparente de renda branca, você poderia usar uma blusinha justa por baixo, branca também, de alcinha lisa, tá? E aí ela não vai brigar com a renda
da sua blusa, tá? Sim, as opções aqui hoje a live é específica para seios pequenos de lá, mas eu vou fazer uma live para seios grandes, tá bom? Qual a melhor marca no Brasil para quem tem busto grande, 46, 48 com alças largas? Ariela, eu falaria para você dar uma olhada na Lingerie, como eu mostrei aqui, tá? Geralmente eles têm sutiãs com as taças maiores, com uma numeração maior, com esses cuidados para medir tórax, medir a taça, medir as costas, tá? Eu acho que eles estão bem preparados. Assim, de imediato é o que me vem na cabeça mesmo, tá? Obrigada, Bela. Obrigada, Soninha. Para pessoas de seios pequenos, mas com as costas largas. Exatamente, por isso que a gente traz essas duas medidas. A medida do tórax, que é onde pega a parte das costas, exatamente, e a medida da taça, que é a medida daqui do busto, da parte mais alta. Por isso que essas duas medidas são importantes, né? Porque justamente a gente vai ter essa diferença naturalmente de mulheres. A gente vai ter mulheres com muito busto e as costas mais estreitas. A gente vai ter mulheres com pouco busto e as costas mais largas. A gente vai ter mulheres com muito busto e as costas mais largas. E vamos ter mulheres com pouco bustos e as costas mais estreitas. Então, assim, a gente vai ter de todas as opções, né? De todos os perfis, de todos os biotipos, natural. Então, é essa diferença que vai fazer, é quando você faz essa medida, tá? Então, e naturalmente, quando você tem o busto maior, é sempre importante você ter essa sustentação nas costas mais largas, mas isso aí vamos deixar para uma próxima live para falar de busto maior, tá? Porque senão causa aquele desconforto da alça ficar descendo e aqui atrás ficar subindo. Então fica extremamente desconfortável, tá? Tem que tomar esse cuidado. Valsa, sua blusa é linda, obrigada, Joana. Boa noite, Miriam! Boa noite! Obrigada, gente. Ah, obrigada, mudou milhões de corações. Quais são os dias de live, Fabiola? Segunda, quarta e sexta-feira, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas e 19 minutos, tá bom? Lives são gratuitas e a Semana do Estilo também, aula 100% online e gratuitas. Semana do Estilo, respondendo sua pergunta, Teovânia. É isso aí. Estamos, inclusive, na Semana do Estilo. As lives permanecem, tá? Então, as lives continuam segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas e 19 minutos. Então, é chamada de Estilo 1919, porque é esse horário, tá? E a gente tá no meio da Semana do Estilo, que são aulas 100% online, 100% gratuitas. Para você se inscrever ainda dá tempo. A primeira aula foi liberada na segunda-feira, hoje foi liberada a outra, mas você ainda consegue assistir a aula de segunda-feira. Então dá tempo de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, pode ir nos meus stories, no Arrasta Aqui, tem o link para você fazer inscrição e no meu canal do Telegram também, e você vai receber as aulas por e-mail, tá bom? Obrigada! Tem gente já respondendo aqui. Que bom! Obrigada! Lingerie. Aqui, vocês já escreveram. Ótimo. Vou fazer uma live para seio grandes. O modelo laço, qualquer idade pode usar e eu usar um pouquinho. O modelo laço, você fala aquele que dá um franzidinho, um nozinho aqui, faz isso? Mas isso seria você tá falando do top ou de algum vestido? Agora eu me perdi aqui. Eu só não consegui entender 100% a sua pergunta. Se você puder me repetir, te agradeço. O nome da loja é Lingerie. Nossa, gente, eu devia, ó, vou mandar uma mensagem pra eles. Poxa vida, eu tô fazendo propaganda aqui de graça. Pelo que entendi, para seios pequenos e costas largas, é bom sutiã nadador, é isso mesmo? É uma opção, tá? Não necessariamente, tanto é a gente tem opção com as costas nadador e não,
tá? Mas pode ser também. Amo babados. É feio eu usar shorts. Eu tenho 59 anos. Mari. É isso. Mari. Não é uma questão de ser feio ou não. Eu sempre bato muito na tecla aqui. Tem muita mulher de 59 anos, até mais, com as pernas maravilhosas que podem usar tranquilamente shorts, né? E até, inclusive, tem meninas muito mais novas que não têm, às vezes, não se cuidam tanto e não têm as pernas tão em dia quanto mulheres mais maduras, tá? Então, eu acho que o fator idade é uma coisa que eu gosto de deixar claro, assim, não é algo que eu acho que isso tá muito ultrapassado, a gente ficar limitando moda por idade, tá? Eu acho que tem muito mais a ver, eu acho não, eu tenho certeza, eu trabalho com moda há mais de 20 anos, tá? É a minha formação mesmo, isso tem muito mais a ver com estilo, com segurança, com confiança, com o seu autoconhecimento, você saber qual é o seu biotipo e principalmente a imagem que você quer passar. E dentro da moda, da vestimenta, vamos dizer assim, das roupas, a gente tem códigos do que a gente quer e quer passar de imagem, é muito mais a ver isso do que a ver com o fator idade, tá? Então eu acho que tem tudo a ver com o seu estilo, com a imagem que você quer passar, o seu autoconhecimento, do seu biotipo, do seu formato de corpo, e aí você vai decidir se você quer o short, se você quer até os shorts rasgados, se você prefere uma bermuda com uma bainha mais dobrada, tipo barra italiana. Então, tudo tem a ver com estilo. O shorts, ele vai trazer um ar mais jovial, mais casual, para qualquer idade, tá? Os shorts em si. Se você quer trazer algo, de repente, com mais elegância, com uma sofisticação maior, sem talvez, de repente, a gente se sentir tão vulnerável em alguma situação, a gente pode até usar uns shortinhos um pouco mais largo, pode ser até shorts, mas de repente não aquele tão justo, aquele mais boyfriend, mais retinho, mais soltinho, né? Ou de repente não ser o jeans rasgado, ser de repente um jeans mais escuro, ou ser de repente uma bermuda jeans que também vai trazer esse ar jovem e casual, mas não vai ser tão curto. Então tem várias maneiras de se trabalhar isso, tá bom? Mas eu acho que idade é um fator para se desapegar. É muito mais profundo, vamos dizer, o assunto nesse sentido do que o fator idade, tá bom? Não sei se ficou muito claro aí, se não eu explico de novo, mas faz sentido? Não sei se eu consegui passar a mensagem para vocês. O meu problema é a barriga, eu não consigo usar calça jeans. Aí é outro papo, né, Sandra? Eu até fiz uns posts, umas lives falando sobre isso, mas aí são dicas mesmo assim de lingerie, de usar shortinhos, cos duplo. Hoje em dia a gente tem inúmeros tipos diferentes de lingeries, mais shortinho, mais bermuda, com cos mais alto, na altura do umbigo, mais pra cima, pra baixo do busto, enfim, uma série de artifícios que a gente pode usar. E a calça jeans, nesse caso, o mais recomendado seriam as calças de cintura alta, tá? Então, calça, saia, short de cintura alta, tudo isso deixa a nossa barriguinha mais alinhada, mais certinha. Qual peça usar embaixo de uma blusa transparente? Acho que eu já falei aqui. Inclusive de uma blusa transparente, vamos pensar numa situação contrária, diferente daquela que eu falei anteriormente. E pensa numa blusa transparente que ela seja um transparente só que liso. Você pode usar e abusar do body por baixo e até um body talvez rendado, se for do seu estilo, do seu gosto. Porque aí ele vai trazer informação por cima da blusa transparente, tá? Lisa, né? Então a informação vai estar embaixo, vai estar no body de renda, ao contrário daquela resposta que eu dei, que no caso era a blusa de renda, e aí nesse caso a gente usava a peça de baixo lisa, tá? Tem o quadril muito largo e o bumbum grande. Qual modelo de calça ideal? Modelo de calça ideal, se a ideia sua é disfarçar o quadril, o ideal são os modelos mais retos,
tá? E as cores mais escuras, mais sóbrias. Então, tudo isso vai diminuir a parte do volume, vai diminuir a região. Então, tudo que é mais escuro, tudo que não tem estampa, tudo isso vai diminuir a região. Tudo que for mais claro, mais estampado, com mais brilho, vai aumentar a superfície, tá bom? Vai ficar salva a live. Com esse decote profundo, qual sutiã poderia ser utilizado? Ana Clara, nesse caso, se a roupa, por exemplo, ela tem um tecido até um pouco mais fino, você pode usar aquele, me fugiu o nome agora específico, aquele que é só colado na frente, sabe? Então, principalmente para quem tem pouco busto, isso é o perfeito, né? É aquele que você só cola ele aqui na frente, tá? Isso também você acha em qualquer loja de lingerie. Não sei dizer a marca. Loni, modelo branco, não sei dizer a marca, tá? É referência só de internet. Tá bom, Cíntia. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, gente. Qual o melhor decote para quem tem seios pequenos? Ah, acabei já respondendo tudo isso, né? Ah, você quer escrever? Aqui tá pedindo para eu escrever o nome da loja. Opa. Acho que alguém já tinha escrito, não? Lingerie. Rejane, Val, esse que você falou é horrível. Descola dos seios. Nunca tive problema. Não sei, talvez a marca que você comprou, não sei, talvez de repente tentar de uma outra marca. Eu não tenho, nunca tive queixas desse tipo de sutiã, desse de colar, Regeni. Não sei te dizer. Ah, legal, ó, Marinho, obrigada. Muito claro, faz sentido sobre a idade, que bom. Muito obrigada, Mari, muito obrigada, você é muito gentil. Ah, sou amiga da Silvia, apresentadora, já trabalhamos juntas na TV Cultura. Mari, amiga da Silvia. Meu Deus, qual Silvia, Mari? Desculpa, é tanta gente que às vezes sem sobrenome eu não consigo saber. Apresentadora. Depois você me lembra. Qualquer coisa você me manda um inbox, tá bom? Que eu quero saber quem é. Porque, desculpa, é tanta gente que eu acabo, às vezes, se não é pelo sobrenome, às vezes fica um pouco difícil pra eu acabar lembrando. Gente, olha só, então, vamos lá. Pra quem toda a roupa que eu uso, coloco a blusa mais larguinha. E por cima não consigo usar blusa por dentro. Tenho 55 anos. Sandra, só não entendi muito bem. Tenho roupa que eu posso... que eu coloco a blusa mais larguinha. E por cima não consigo usar blusa por dentro. Tenho 55 anos. Não necessariamente você precisa usar a blusa por dentro, mas assim, eu sempre falo, quando a gente coloca a blusa, de repente, muito longa por fora, o que acontece? A gente achata. A gente dá a impressão que o nosso tronco é muito longo, é muito grande, porque a blusa tá muito comprida e a nossa perna fica mais curta. Quando a gente coloca a nossa blusa pra dentro, um pouco pra dentro pelo menos, a gente consegue ver a nossa perna. Então tudo vai dar esse efeito. Por exemplo, uma calça com a cintura mais alta, uma saia com a cintura mais alta, um short com a cintura mais alta, tudo vai dar a impressão que a nossa perna é mais longa. Naturalmente, dá a impressão que a gente é mais alta, que a gente é mais comprida, que a gente é mais longilínea, tá bom? Olá, nunca tive problemas com esse sutiã,
Colante, pode ser a marca. Também acho, Miriam, pode ser. Tá? Gente, olha só, nosso tempo tá acabando, então eu queria pedir para vocês colocarem os seus comentários lá na plataforma do blog das aulas da Semana do Estilo. Pode ser no YouTube também, se for no blog também consigo responder. Se ficou alguma dúvida daqui, pode colocar, coloquem os comentários de vocês, o quanto foi legal. Eu amo a participação de vocês aqui, eu faço o conteúdo para vocês que vocês me pedem com todo carinho. Eu vou atrás pesquisar para trazer o que eu acho de mais importante para vocês. Pena que o nosso tempo é curto e é limitado, então por isso mesmo que inclusive eu fiz essa Semana do Estilo, que eu pudesse dar mais conteúdo por mais tempo para vocês, tá? Para quem tem mais interesse, para quem tá mais focada em querer saber mais, né, sobre isso, sobre esse assunto e sobre esse autoconhecimento, sobre de fato se vestir melhor, sobre como multiplicar as peças do seu guarda-roupa, enfim, é uma maneira que eu consigo ajudar num âmbito, numa forma maior para vocês. Tá? Então, vocês conseguem assistir. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? É durante essa semana toda. Então, ainda dá tempo para vocês se inscreverem na Semana do Estilo. É 100% online, 100% gratuita. Pode colocar as dúvidas lá na plataforma. E quando vocês... Agora a live vai ficar salva lá no IGTV. E aí eu queria que vocês entrassem lá e comentassem o que agregou, o que foi bacana de vocês, que vocês aprenderam hoje. Se foi útil para vocês, sobre essa história dos tipos de sutiã, que pode também ir para moda praia, os tipos de roupa, de blusas, né? Então que favorecem, decotes, tudo isso. Quem eu não consegui responder, peço desculpas, mas pode colocar lá a pergunta de vocês lá no feed no Instagram. Só me marca lá @valtulio, porque aí chega a mensagem para mim e eu consigo ir lá e responder. Às vezes eu recebo por inbox, mas eu gosto quando vocês escrevem lá, porque mais pessoas podem compartilhar da mesma dúvida. E aí a resposta fica registrada lá, porque várias pessoas podem aproveitar. Às vezes é dúvida de mais pessoas, tá bom? Então a gente se vê na sexta-feira, agora, às 19h19, novamente aqui na live. Espero vocês, obrigada pela participação, continuem acompanhando a Semana do Estilo e até sexta, aguardo os comentários e dúvidas de vocês sobre as aulas. Tá joia? A outra aula vai ser liberada também na sexta-feira, às 9h da manhã. Enquanto isso, corre para assistir a aula 1 e a aula 2, tá bom? Obrigada, gente! Um beijo, até sexta-feira. Tchau, tchau!